Olá, pessoal. Vejam só, dando continuidade aqui ao nosso aplicativo do blog, né, então vocês vejam que aqui nós temos o endereço aqui no final da URL. Quando a gente clica num dos nos blogs, né, ou num dos posts, ele, ele aqui no endereço aparece a ID, né, daquele post. Para isso, nós utilizamos, vamos aqui, nós utilizamos no template, né, esse formato aqui, essa forma aqui, onde a gente chama justamente o blog, que é o namespace que foi dado, né, aqui, namespace blog, e a view, ok? Vou voltar aqui no list. Então, post detail, mais o nome da view, no caso, que foi relacionado na URL, naquele caminho lá no path, né, naquela direção. Existe uma outra forma de a gente fazer isso, né, e que a gente vai detalhar aqui agora. A documentação do Django, ela fala sobre essa função aqui, a reverse. A função reverse, ela está presente no conjunto de funções utilitárias do Django URLs. Então, lá que devemos fazer o import. Ela é usada para gerar ou retornar URLs canônicas, que são o conceito de canônica, a gente vai entender como um padrão, como uma definição natural, né? Na matemática, eles usam muito esse conceito de canônico. Então, a partir dos seus nomes que estão nas views. E leva o nome da view e qualquer ou quaisquer outros argumentos que sejam necessários para retornar essa URL padrão correspondente, ou URL canônica. E é útil para fornecer URLs que sejam significativas aos usuários. Elas são implementadas nos modelos, gerados automaticamente para cada objeto modelo. Usadas, então, para identificar de forma única cada objeto de modelo e permite que os usuários acessem facilmente os recursos usando as URLs curtas e mais significativas. Também pode ser usado para fornecer informações sobre a hierarquia do modelo. Já foi dito anteriormente, são criadas automaticamente no modelo usando a função getAbsoluteURL, então definida lá dentro dos models. E deve retornar essa URL canônica para a instância do modelo. Dentro daquela instância é que você vai criar essa URL canônica, vai retornar essa URL canônica para cada instância do modelo. Então, se você tem um model chamado book, então você pode definir uma função getAbsoluteURL para retornar uma URL canônica ou uma URL padrão para aquela instância de book, do modelo book. Então, na documentação Django, então traz aqui, ó, Django.urls utilities functions, que são as funções utilitárias do Django URLs. Então, nós vamos fazer o import from Django.urls reverse. Então, vamos importar o reverse. E aqui ele explica exatamente como usar. Então, ele fala aqui, ó, reverse view name, sendo que o view name pode ser um nome de padrão de URL, ou então um objeto da view que possa ser, aqui está callable, como fosse chamado, né? Por exemplo, dada a URL, por exemplo, nós importamos lá nos modelos, né? From news import views. E aí nós definimos aquela path, aquela trajetória, aquele caminho. Então, archive barra views.archive name news archive. Então, nós vamos fazer o uso justamente aqui, reverse news archive. Estamos fazendo uso dela. Então, ela vai buscar pelo caminho
essa News Archive. E assim sucessivamente, ele dá outros exemplos aqui. Aí vamos lá para o nosso VS Code e vamos fazer a implementação necessária aqui. Então, primeiro nós vamos para o Models. E aqui já vamos fazer a importação from Django. From Django URLs import reverse. E import. Aqui está errado. E lá no final, onde nós temos o meta, a classe meta, nós vamos criar a função aqui embaixo. Então, def get absolute URL e vamos colocar os nossos parâmetros. Então, qual é o modelo? Né? Então, vamos colocar o modelo post detail, mas fazendo menção ao blog. No caso, post detail. E vamos usar não o args, mas o quargs, não vamos usar o args. O args vai ser o próprio self.id. Ele aqui está fazendo referência ao primary key. Então vamos botar o ID direto aqui. Então, self.id sem precisar de... Aqui não precisa disso não. Então tudo fechadinho aqui, tranquilo. Nós salvamos. E lá no list HTML, aqui essa linha nós vamos modificar ela. Então, ao invés da gente ter URL blog post detail, isso aqui vai estar sendo feito a referência lá no model que a gente acabou de construir aqui com o get absolute URL. Então aqui a gente vai substituir isso aqui por, vai entrar como uma variável. Então vou colocar mais chaves aqui. Deleto isso aqui tudo. Então post ponto get absolute URL e aqui a gente já salva. Então, se a gente voltar agora para o nosso aplicativo aqui na página, ele já está rodando. Então, se eu retornar aqui, então ele continua funcionando, mas ele internamente, debaixo dos panos aqui, ele está fazendo a referência, então, à URL, né? De forma automática e utilizando um método que é conhecido como um método de URL canônica, ok? Então, esse vídeo eu fico por aqui, a gente vê no próximo. Até mais.